bem-vindo ao podcast Cinemação 608. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Henrique Risato. Fala, pessoal. E o lançamento do filme de Superman fez aumentar o número de adoções de cachorros, sei lá quantos %. Isso daí já é a grande vitória do filme. Eu achei que você ia falar que o lançamento do filme Superman fez aumentar o número de pessoas usando cueca em cima da calça. Algumas usaram. E é verdade. É triste, mas é verdade. Pois é. Temos aqui também Carol Tomé. Oi, gente, tudo bem? Eu queria falar que eu vi, inclusive, cinemas falando que dariam ingressos mais baratos se você fosse com a cueca em cima da calça pra comemorar a ida do Superman. Então, né, é um fato de que aumentou esses dados, né, de pessoas com cueca em cima da calça, mas eu fico muito feliz com esses dados do Krypto, porque, né, de aumento de adoção, porque pra mim ele é o melhor personagem do filme todo. E não tem discussão, tá? Não está aberta a discussão, não estão abertas opiniões. Ele é o melhor personagem do filme inteiro. Krypto, Supercão, herói em ação. Aumentou o número de pessoas com cueca por cima da calça, de adoção de cachorrinhos e de pessoas usando cabelo de cuia. Homenagem ao Guy Gardner. É verdade. E vou te falar que com o preço do ingresso, conseguir 50% de desconto só por conta da cueca, olha, é uma boa oferta, hein? Eu ia. Estando limpa, tá ótimo. Tá ótimo, é isso aí. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos, né, para falar sobre o filme Superman, filme que chegou aí em 2025 agora nos cinemas, né, está nos cinemas nesse momento que a gente está gravando aqui, dirigido e escrito por James Gunn e inicia aí um novo universo cinematográfico da DC. A gente já pode dizer que a obra é um acerto inqualificável, marcado por sua abordagem alegre, colorida, espirituosa, fugindo dos padrões e demonstrando aí a imaginação do Gunn. E hoje a gente está aqui para discutir o Superman, né, que agora está aí nas mãos do David Cornwest, que surpreende como um herói encantador, cativante, com senso de humor e que volta às suas origens de um bom coração, né, defendendo os vulneráveis. Vamos explorar esse tom abertamente político da produção também, né, que aborda xenofobia, imperialismo e manipulação das informações, e temos também a introdução de outros meta-humanos e o estilo visual vibrante do filme, apesar de algumas pessoas terem reclamado de lentes ali que ficaram um pouco ruins, né, em algumas cenas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então é isso, prepare-se aí para debater, né, junto com a gente aqui, se esse é o Superman que o mundo precisa hoje. Bagunçado, divertido e, acima de tudo, humano. Mas lembre-se que vamos dar spoiler, por isso, se você não viu o filme, siga por sua conta e risco. E é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Sir? What is this? Krypto! What the hey, dude? I thought you destroyed the whole Superman robots. I thought I told you to keep an eye on him. We feed the canine, but he is unruly. And he realizes we are not flesh and blood and couldn't in our heart of hearts care less whether he lives or dies. Stop, Krypto, leave it. Ow, ow, stop. Ow, stop it. Krypto, ow, ow, stop it, stop. Sit, stay. Chegava aos cinemas no dia 10 de julho de 2025 o filme Superman, filme dirigido e escrito por James Gunn. James Gunn é o mesmo diretor lá de Peacemaker, né? Também fez a trilogia do Guardiões da Galáxia e fez também Esquadrão Suicida, aquele filme de 2021, e tantos outros filmes. O filme foi feito com 225 milhões de dólares e até o momento, no seu primeiro final de semana, o filme já arrecadou mais de 232 milhões de dólares, ou seja, no seu primeiro final de semana o filme já se pagou. E esse sucesso todo, né,
é importante justamente para a Warner e para a DC, que vem o filme como uma peça-chave justamente para preparar o terreno para essas futuras produções que devem chegar em breve aí, como Supergirl e os novos projetos de Batman e Mulher Maravilha. Superman segue a jornada aí do Kal-El, que 3 anos após se revelar ao mundo começa a gerar questionamentos por interferir em guerras ali por razões humanitárias, né? O que levanta uma desconfiança pública e até uma derrota inesperada. Ele se torna alvo do plano diabólico de Lex Luthor, impulsionado por inveja e disseminando desinformações para destruir a reputação do herói. Com a ajuda, né, da jornalista Lois Lane, que investiga e busca, né, a verdade, nós vemos esse Superman retratado como um herói mais humano e vulnerável, que apanha e comete erros, mas também tem o seu bom coração diante dos desafios de um mundo complexo e politizado, onde mesmo ele, né, sendo Superman, passa a ser questionado. A direção de fotografia é do Henry Braham, que foi o diretor de fotografia de Matador de Aluguel, né, o filme de 2024. Foi também de The Flash, Guardiões da Galáxia, né, a trilogia, e também de A Lenda do Tarzan. Na composição, nós temos justamente o David Flanning, que trabalhou em The Last of Us, e o John Murphy, que trabalhou também em Kick-Ass. E aqui vale ressaltar que a trilha sonora desse filme é muito boa. Eles fizeram um trabalho de mescla, né, da trilha antiga do John Williams com uma versão um pouco mais nova, né? Ela é mais ritmada, mais animada e tudo mais. Então o filme consegue trazer esse espírito do que foi o filme antigo, né? Tem uma questão nostálgica, mas ao mesmo tempo ele mergulha a trilha numa modernização. Isso é bem legal. E para montar o filme, nós temos aí os montadores, o Greg Albert, que foi um cara que trabalhou lá em Deadpool 2, Besouro Azul e Borat. Temos também o Jason Ballantyne, que trabalhou em The Flash, It e o Grande Gatsby. E um outro grande montador aí é o William Roy, que estava, né, em Planeta dos Macacos, né, a trilogia também, essa mais recente, em The Batman e Eu, Robô. Grandes montadores aí que ajudam a fazer esse filme com essa qualidade que a gente percebeu, né? E no elenco nós temos justamente o David Corenswet, que faz o Superman, temos a Rachel Brosnahan, que faz a Lois Lane, né? O Alan Tudyk, que faz o robô, o Gary. Temos o Bradley Cooper vivendo o Jor-El ali, né? Numa filmagem super rápida e falando basicamente a mesma frase. Temos a Angela Sarafian, que faz a Lara, né? Que é a mãe do Superman, a mãe biológica. Temos o Nathan Fillion, que faz o Guy Gardner, né, o Lanterna Verde. A Isabela Merced, que faz a Mulher Gavião. Temos o Ed Gattick, que faz o Senhor Incrível. O Anthony Garrigan, que faz o Metamorfo. A Maria Gabriela de Faria, que faz a Engenheira, né, que é uma personagem baseada em seus poderes em nanotecnologia. Temos também a Sara Sampaio como a Eve, né, que é uma espécie de namorada ali do Lex, e o Nicholas Hoult, que faz o próprio Lex Luthor com uma interpretação maravilhosa. Bom, considerando aí que o filme do Superman, né, tem sido um sucesso de bilheteria e já surge aí como um grande acerto inqualificável, a gente tem, para além da parte financeira, que já fica muito clara, né, a bilheteria, o filme também apresenta esse novo universo cinematográfico da DC, agora conduzido pelo James Gunn, e traz uma visão de um Superman que é descrito como alegre, colorido, espirituoso, mas também profundamente humanista, né, e cheio de gravidade emocional e política, inclusive abordando esses temas que a gente falou lá no começo, como a xenofobia, o imperialismo e a manipulação de informação. Eu queria saber de vocês como que vocês veem, né, o equilíbrio entre essa proposta de um filme divertido, cartunesco, pop, né, com a profundidade de um herói que é vulnerável, que é humano, que apanha muito e comete erros, e um cenário como o de hoje que é complexo e polarizado. Assim, como é que vocês receberam esse novo Superman?
Assim, eu confesso que eu nunca tive uma conexão muito grande com a figura do Superman. Eu confesso que eu tenho, dentro da super família, né, e variantes, eu gosto muito mais da Kara, né, da prima dele, gosto do Supercão, né. Então, pra mim, o Superman, ele sempre foi uma figura muito divinizada, né, porque ele tem esse aspecto meio salvador, e aí ele vai vir, ele vai resolver os problemas, ele é bom. E eu não conseguia me conectar com esse personagem em si. E eu me conectei ainda menos com o Superman de antes do Snyder. Porque era um Superman extremamente sombrio. Em alguns momentos, eu considero ele até um Superman covarde, porque ele demora pra fazer as coisas, ele tá sempre dependendo dos outros pra decidir o que ele vai fazer. E isso, pra mim, não foi um momento de conexão. Mas eu também, né, consumo o Superman como esse grande ícone da cultura pop, então eu sei algumas coisas sobre ele. E uma das coisas que eu percebo sobre ele é que a história do Superman, ela é sempre muito cíclica e ela conversa muito com a sociedade que está inserido. Então a gente tem, né, desde a criação do Superman lá na primeira HQ em 1938, se não me engano, uma coisa assim. Então o Superman, ele surge muito, né, nesse lugar de esperança. Você precisava de um herói. Ele também, interessante você olhar que ele tem uma visão de ter sido criado por autores judeus. Então a figura do Superman, que é relacionada ao Messias, ele é muito mais um Messias guerreiro. Então ele luta pelo que acredita, ele vai atrás, ele tem essa humanidade. E hoje, né, com a visão do James Gunn pra mim, ele é um visionário, então dá pra ver que ele ama o que ele faz. Ele se importa com as HQs, ele vai atrás. Inclusive meu irmão até fez um comentário que foi tipo... É a prova que o James Gunn, ele ama as HQs, ele ama os personagens, é que ele tá desenvolvendo um projeto sobre o Cara de Barro, que é um personagem super X, mas é porque ele se importa, sabe? Uhum. Então, esse olhar que ele traz pro Superman de hoje é um olhar que se importa. É um filme que, ao mesmo tempo, é moderno, mas tem uma certa nostalgia, que conversa com desenvolvimentos de personagens, que traz essa crítica muito bem elaborada. O Lex Luthor ele é um vilão que a gente ama odiar. Porque esse Lex Luthor que ele trouxe é tipo um insuportável do Elon Musk, sabe? Tipo, e outras figuras assim. E ele é egocêntrico e ele acha que ele pode. E a forma como... Eu gostei muito da forma como foi desenhada a competição dele com o Superman e os motivos e como ele usa a tecnologia e usa a inteligência. A todo tempo as pessoas reforçam, né? Ele estudou o Superman por 3 anos, ele é obcecado pelo Superman, né? E esse ponto... que pra mim é uma narrativa muito interessante e é uma narrativa muito solar. Eu acho que esse Superman do James Gunn conversa muito também com a fase que ele quer trazer pra DC. Porque eu acho que a DC passou por uma fase, e às vezes até literalmente sombria, porque a gente sabe que tinha, né, filmes mais escuros e tal. E agora a gente parte pra uma fase que eu entendo, né, que resgata esses personagens que são mais solares. O Superman é um desses. E também outros personagens que brilham muito. O Mr. Incrível, ele é muito bom. Tipo assim, a forma com que ele foi desenhado. Até o Guy Gardner, que é insuportável, mas você fala, insuportável, ele é tão chato, mas ele tá ali, ele tem um carisma. Então eu acho que é um filme que conversa muito bem com essa noção. E também é isso. O Superman, ele sempre foi político. Ele sempre teve essa questão de humanidade, de defender, que é um fato que ele sempre repete, né? Ele é um imigrante ilegal no país. Como Sim. que ele não ia defender imigrantes legais de outras pessoas? Isso conversa muito também com os Estados Unidos hoje, que é o país onde a gente tem o filme, que é o país onde nasceu o Superman. Hoje os Estados Unidos, ele vive uma crise muito grande de supremacistas e uma crise contra imigrantes. Então você tem um filme desse tamanho, com essa bilheteria, que vai passar um filme no mundo todo, e você defender o fato de que você tem que respeitar os imigrantes, é algo super potente, sabe? Então, pra mim, vai além da figura do Superman. É algo que, tipo, eu vejo como interesse público, sabe? Porque é essa conscientização, assim. É engraçado, né, Henrique? Porque, por exemplo, esse filme, ele chega num momento, eu acho que uma das grandes felicidades dele é justamente alinhar muito o discurso do Superman com o que a gente vive hoje, né? Mas isso foi uma coisa, inclusive, vista com crítica, né? Porque depois que o filme saiu, muitos conservadores de ultradireita aí criticaram, né, fortemente o filme,
classificando ele como woke demais, né, devido a essas pautas progressistas identitárias aí ao longo do longa, né, que o longa aborda, e eu acho que essa talvez seja uma das grandes felicidades do filme, assim. O que eu achei interessante sobre isso é que antes tinha aquela coisa, né, que o Superman defende a verdade, a justiça e o jeito americano, né, o American Way. E nesse filme é assim, ele defende a verdade, a justiça e o jeito humano, né, de ser. Humano, né? Então, ele não enxerga, assim, o planeta Terra, né, como as divisões geopolíticas. Ele enxerga como um povo só. É por isso que naquela cena bem legal que a Lois entrevista ele, ela fica falando, mas você falou com o líder político e antes e tal. Eu falo, mas pessoas iam morrer. Ele fica, tipo, bravo, assim, até angustiado, né? Mais do que bravo, respondendo. E muita gente não gosta, assim. Lembra quando, muito no começo do podcast, quando a gente falou sobre o Homem de Aço, acho que mais de uma década atrás até. Eu lembro que uma das minhas comparações foi, cara, não parecia um filme do Superman, parecia um filme do Dragon Ball, pelo nível de destruição. E agora a gente vê esse Superman, literalmente ele para salvar um esquilo numa das cenas. Tem muita gente que vai falar, nossa, mas não, até parece que ele ia se preocupar com isso, e que ele ia estar nas pautas progressistas, mas é exatamente o contrário, né? Exato. Eu acho que essa é a grande felicidade do filme, assim, é reposicionar o Superman, puxando por um lado totalmente lúdico e cartunesco e trazendo para uma realidade muito palpável, assim. Porque, vejam, a gente começa o filme e o filme ele vai fazendo uma brincadeira no primeiro lettering ali que aparece, né? Uhum. Que ele vem reduzindo, né, o tempo, tipo, há 3.000 anos, há 2.000 anos e tal, ele vem trazendo, até ele fala assim, 3 minutos o Superman perdeu a sua primeira batalha. E aí você vê o cara já chegando completamente arrebentado ali, e isso é uma coisa que a gente vai ver recorrentemente no filme, né? É ele apanhando o tempo todo de alguém por algum motivo e sendo capturado também, porque existe uma certa ingenuidade no personagem que torna ele essa pessoa com esse coração tão bom e tal, e é isso que torna ele vulnerável, né? É isso. O letreiro é interessante, que é tudo com 3, né? Então ele fala, há 300 anos surgiram os meta-humanos, se mostraram para a humanidade. Então, vamos dizer que o filme se passa em 2025, que é o ano do lançamento. Então, vamos lá, desde 1725, mais ou menos, existem pessoas superpoderosas. Porque assim como você errou e não tem problema nenhum, eu já vi, sei lá, a galera do Pipoca e Nanquim também errou. Mas faz diferença, porque uma coisa assim, há 3.000 anos existem meta-humanos, quer dizer, 1.000 anos antes de Cristo já existiam. E não, é 300 anos, é tipo, depois do descobrimento do Brasil, da colonização da América, entendeu? Uhum. É só pra ter esse parâmetro. E aí ele vai, dos 300 anos, ele diminui pra 30, que é quando o Kal-El chega na Terra, 3 anos que o Superman se apresenta pra Metrópolis, porque antes desse filme, eles fizeram agora um quadrinho que foi lançado super recentemente, que conta a primeira aventura do Superman em Metrópolis, entendeu? Já mostra como que ele conheceu o Lex Luthor, como que ele conheceu a Gangue da Justiça, porque no filme a gente percebe que todo mundo já se conhece, né? Uhum. E assim, uma coisa do Superman que eu também me desconecto um pouco do personagem, nunca foi um dos meus personagens favoritos do quadrinho, longe disso. Quando eu lia DC, eu nunca comprei um quadrinho do Superman. É a questão de ele ser um ser super poderoso. Então, por exemplo, assim como né, a gente pega a contraparte na Marvel, no MCU, a Capitã Marvel. Ela é extremamente poderosa, a gente precisa dar uma nerfada, dar uma diminuída no poder dela para ter desenvolvimento no filme. E no Superman também acontece. Qual que é a diminuição do poder dele? É a Kryptonita, essas lutas, tipo, ele tá lá o Metamorfo, que no filme, na legenda, se eu não me engano, chamam ele de Homem Molecular. Tenho quase certeza que falam isso. Que tem pode transformar uma parte do corpo em Kryptonita, enfraquece ele,
Porque senão ele meio que resolveria tudo na base da porrada. E não é isso que ele faz, né? Ele vai resolvendo de outras formas. Com a ajuda do Krypto, que é muito fofinho. Target in sight. He's back. You're 5 o'clock. Copy. C. 18A. 34B. 98Z. 8H. 74D. 4014. A gente já teve, né, ao longo aí dos últimos lançamentos de Superman, né, que os filmes do Snyder e tudo mais, e agora a gente teve, né, tipo, o Invencível, né, uma animação que tem um personagem que é muito parecido lá com o Superman, depois a gente teve o The Boys, então a gente teve um período em que a gente teve um momento em que essa imagem do Superman ela ficou muito consolidada como esse ser super poderoso e tudo mais, e aí quando a gente vai para um filme que é propriamente do Superman, que é o cara conhecido, esse retrato dele com essa certa ingenuidade e tudo mais, e que faz com que ele enfrente, né, essas questões mais complexas políticas, que até como o Henrique lembrou, a Lois, né, questiona ele e tudo mais, mas até essa ingenuidade dele, essa bondade demais, é uma das coisas que acaba levando o público a ter uma certa desconfiança dele, não é, Carol? Tipo, como é que pode um cara ser tão bonzinho assim? Não é possível. Ele tem alguma coisa por trás desse discurso aí. Mas é exatamente isso, ele tem alguma coisa por trás desse discurso, né? E aí a gente descobre isso. E eu acho que uma das pessoas centrais pra gente entender isso é a própria Lois. Confesso que eu fiquei muito conectada com essa personagem, porque eu acho que durante um tempo eles colocaram ela só como a namorada do Superman e não como Lois Lane. E dessa vez, nesse filme, não, tem uma criadora de conteúdo que eu gosto bastante, que é a Ana, da Narrativa Feminina. E ela fala como a Lois é uma jornalista, então ela é uma questionadora. Ela não tá tentando consertar o Superman, ela quer questionar ele para ele entender e pensar com um pouco mais de clareza. Porque é aquilo que vocês falaram, ele é muito inocente, ele confia em todo mundo. Ele fica, a discussão dele com o Lex Luthor é tipo, por que você não me deixa ser bom, sabe? Lex Luthor é tipo, por que não, véi? Sabe? Ele tipo, não entende isso. Ele precisa se reconectar com a família dele. Ele tem um ideal e ele cria uma narrativa na cabeça dele. Quando essa narrativa quebra, ele quebra junto. Porque ao mesmo tempo que ele é muito forte, e essa é uma analogia interessante, né? Que ele é muito forte fisicamente, mas ele não é forte emocionalmente. Ele é uma pessoa que é a pessoa mais forte do planeta, que é um imigrante legal, porque ele é um alienígena, o planeta dele foi completamente destruído, ele cresceu com várias questões, então, emocionalmente falando, ele é instável, ele é alguém que está se criando emocionalmente. E aí essas pessoas ao redor dele fazem com que ele entenda esses pontos e a gente, né, o humanize, e aí a gente se conecte com ele em algum nível. E tá tudo bem também ele não ter todas as respostas, né? O personagem evoluir, porque é isso, eu acho que hoje a gente fala muito sobre... você falou a primeira palavra, woke, a palavra do momento, porque, nossa, que woke demais. Mas eu acho que não é sobre ser woke demais, é sobre a gente querer mais conexão, a gente querer mais história. E se você não se conecta, se você não tem um personagem que é real, você não se conecta com ele. Ele é perfeito demais. Igual, tipo... E eu sou essa pessoa. Eu não tinha tão alguma com o Superman. Por quê? Porque ele é perfeito demais. Ele é inalcançável. E aí eu me conectava com muitos outros personagens. Mas nesse filme, eu consegui entender um pouco melhor a visão desse Superman específico, que é o Superman idealizado pelo James Gunn, e como ele funciona no mundo, sabe? E eu achei muito, muito interessante, porque é isso, ele consegue conversar com vários pontos,
ele vai atrás do Lex Luthor pra brigar por causa do cachorro, e eu acho isso ótimo, eu fico tipo, isso mesmo, briga. Ele quer salvar o bebê do cara lá que tem a kryptonita, sabe? Ele se importa com as pessoas, mas ao mesmo tempo, ele também entende as obrigações dele. Né? E aí você vai vendo essa evolução gradual, porque quando chega no final e ele entende que ele não pode estar no mundo todo, e aí ele manda, né, naquela liga pra poder ajudar, você vê que, tipo, naquele tempo de filme a gente já conseguiu ver o crescimento dele. Até assim, o filme posiciona ele, coloca ele como um imigrante, né, assim, é óbvio que não é falado isso, porque as pessoas ficam falando que ele, né, um alienígena, ele veio de fora e não sei o que e tal. Mas... É porque a palavra alien, em inglês, pra gente ali, alien alien, né? É de ET, fora do planeta. Mas alien, no inglês, serve tanto para o alienígena, o extraterrestre de fora do planeta, como para imigrantes. Por exemplo, nós brasileiros, nos Estados Unidos, eles podem se referir a nós como alien, que é o que vem de fora. Uhum. Então ele é literalmente um alien, assim. Porque tem esse preconceito, como é um mundo de super seres e tal, ele, apesar dele ter sido criado nos Estados Unidos, mas ele veio de fora. Então é exatamente esse preconceito contra um imigrante, seja vindo de um país latino-americano, de um país do Oriente Médio ou de um outro planeta, no contexto do filme. E eu acho que usar o Alien é dramático exatamente pra isso. Porque eles querem ser dramáticos, eles querem ser impactantes. Então é isso. Ai, olha esse cara aqui que veio de outro planeta. Sabe? Sim, tipo, é esse impacto. Que horror, né? Uhum. Tipo, ele não se conecta com a gente, ele não é daqui, ele não sabe o que é ser daqui. E eu acho isso tão simbólico também, né? Porque nesse momento do mundo em que a gente tá vivendo agora, do tempo, né, em que a gente tá vendo tantas guerras, né, e o filme ele vai fazer essas alusões, inclusive, né, quando a gente pega lá aquela coisa fictícia lá entre a Baróvia e Jahanpur, né, que eles falam que tá tendo a guerra, é uma referência direta, sabe, a Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina e tal, a gente tem isso direto, e aí colocar o Super-Homem como esse ser que é um herói que não representa um governo, um país, mas as ideias, né, esse desejo de fazer o bem, de ser um de nós e elevar a humanidade. Ele entendia que a missão dele era essa, era tipo, estou aqui para proteger e ajudar esse povo a se elevar, a viver de uma forma mais harmônica e tudo mais. E aí, quando você parte desse discurso, que é um discurso bem tradicional desse personagem, né, por toda a sua história e tal, então é um discurso quase messiânico mesmo, né, uma coisa meio Jesus Cristo e tudo mais, mas no final do filme, quando ele tem aquele embate com o Lex, e o Lex fica mostrando o desprezo que ele tem por o Superman ser um alienígena e tudo mais, ele vira pro Lex e fala, cara, eu sou igual vocês, assim, eu quero ser teimoso, eu quero ser idealista, eu quero ser hipócrita, eu quero ser tudo isso, eu sou isso, eu sou parte de vocês, é isso que me torna humano, é eu errar, é eu confiar, é eu achar que tava certo e tô errado, eu não sei o que e tal, é isso que me torna humano, e eu não sou um deus. E o Lex olha ele muito mais como essa figura endeusada que veio para nos dominar, né? Então, existe um contraponto ali de uma visão muito mais conservadora sobre essa imagem do Super-Homem, mas que não é tão bem falada, ela fica meio que subentendida ali, né? Com a questão das guerras, com esse posicionamento mais, vamos dizer, universal dele ali, né? Onde ele vai proteger esses povos e tudo mais. Então tem uma coisa muito bem encaixada, assim, ele tá muito bem posicionado na história, sabe? Sim, eu concordo, e eu acho que, falando do Lex em específico, para além, né, desse ponto do que você falou, Rafa, tem essa questão da inveja, do ego, do ciúme, que é algo muito marcante e que é, tipo,
o que o Lex Luthor não faria pra estar no lugar do Superman? Basicamente nada, porque é isso que ele faz tudo. Ele clona o Superman, sabe? O intelecto dele né, e ele se une, porque é muito dessa motivação, né, da dominância. Então, tipo, você não vai ser o que eu quero, você vai questionar, você vai ser diferente, então eu vou te massacrar. E, né, usar tudo que ele pode, desde criar um conflito político só para isso, ou ter uma equipe completa só para isso, ou, por exemplo, ele fala que ele odeia meta-humanos, mas ele meio que cria uma meta-humana, e eu acho que essa personagem da Angela, para mim, ela tem uma significância muito grande, porque ela é exatamente o fruto de um sistema, né? É um sistema que corrompe, porque quando o Lex fala que vai abrir a fenda e vai matar todo mundo, ela fica muito preocupada, porque ela não quer matar todo mundo, mas ela vai contra o Superman, porque na cabeça dela, ela foi criada essa narrativa de que ele é o errado. Então tem muito uma manipulação midiática. Eu acho que o Superman, no geral, ele sempre conversa muito bem com a mídia. Eu acho que por ele ser jornalista também, por ele ter esses pontos, porque a todo tempo é isso, ele lida com fake news e com outras coisas. Então, ele tá sempre tentando combater esses maus, que hoje a gente enxerga que são maus que também afetam a sociedade, né? De, tipo, informações falsas ou manipulação, e tudo isso é evidenciado no filme de uma forma sutil. Alguns momentos eu confesso que eu achei o filme meio acelerado, e por ele já começar num lugar onde o Superman já tá meio estabilizado, ele já tá em Metrópolis, já não sei o que, você fica meio confuso, mas eu também acho bom, porque ninguém aguenta mais o filme da origem do Superman, todo mundo já sabe, a gente já viu não sei quantas temporadas de Smallville, sabe? Assim, todo mundo já passou dessa fase, mas também é interessante ver que é isso, como ele se posiciona, o que ele vai fazer daqui adiante, como ele lida com as coisas ao redor, né? E como que tudo isso compõe o filme, e eu acho que compõe também uma visão muito narrativa pra gente entender o que o James Gunn quer do futuro, né? Porque esse Superman, ele foi um gosto do que o James Gunn pode fazer, e já começou muito bem, mas é isso, é tipo, será que ele ainda vai conseguir dialogar com esses públicos? Porque, né, igual você falou, e tem pessoas que criticaram. E aí, até que ponto essas pessoas são pagantes e, infelizmente, tudo isso reflete, né? Porque hoje em dia a gente não tem só as coisas que a gente gosta, tem também essa questão de dinheiro, né? E aí, será que isso vai influenciar? E aí a gente não vai ter um Superman tão político de novo? Ou será que não? Na verdade, isso pode ser uma abertura e a gente vai ter um Superman cada vez mais político. Porque, por exemplo, né, o que vai vir daqui pra frente é a Supergirl. E eu acho que a Kara, ela consegue em alguns momentos ser até mais política que ele. Porque ela, né, é uma mulher e ela tem vários valores, ela é bem mais agressiva que ele, né? Então ela não tem essa questão moral que ele tem em alguns pontos, mas é essa conversa que me deixa muito animada, e eu confesso que tem tempo que eu não fico tão animada com o universo DC. Pois é. Porque, na verdade, o James Gunn, ele pegou uma corrida que já tinha sido perdida faz tempo, né? Porque a DCEU, que é basicamente o universo lá do Zack Snyder, que começou com o Homem de Aço, a sua maneira era a concorrente maior do MCU lá, da Marvel. E aí, tipo, fracasso atrás de fracasso atrás de fracasso. Aí a gente teve a polêmica que resgataram os tweets antigos do James Gunn. Aí ele foi demitido da Marvel. O Guardiões da Galáxia 3 chegou a ser engavetado, né? Aí a Warner foi lá, pegou o James Gunn e ele dirigiu o segundo Esquadrão Suicida, que foi um super sucesso. E aí a Marvel recontratou ele, e assim, a DC teve esse up, né, do Esquadrão Suicida, mas, puxa, não me lembro de nenhum outro filme bom. Acho que a derrocada mesmo foi, sei lá, o Flash, e teve o Shazam segundo também, que foi muito fraco. É tipo, morreu esse universo, vamos começar do nada, tipo, do zero, entre aspas. Por quê? Tudo o que é esse filme do Superman, com relação ao universo compartilhado, tudo o que ele não é uma história do zero. Por quê? Teve o Comando das Criaturas, que é uma animação muito legal. Ela é bem bacana, que tá no HBO Max, ou Max,
ou seja lá que nome eles inventem daqui 6 meses. Só, o Max. Eles vão variando, vai da cabecinha deles aí. Mas é muito legal. Tem a primeira temporada de Pacificador, e, tipo, que tá valendo também. O Esquadrão Suicida dele, provavelmente ele considera algumas coisas pra esse novo universo. E assim, esse filme, como você bem disse, ele é bem solar, né? Você usou essa expressão, eu acho muito bacana. Mas não quer dizer que todos os filmes vão seguir essa narrativa. O James Gunn, ele tá falando dele, além de diretor do filme, ele é um dos CEOs lá da DCO, não sei se é CEO o termo. Produtor criativo, né? Executivo, nesse sentido. Então, é o James Gunn e o Peter Safran, que são as cabeças criativas, né? E assim, eles já disseram que eles querem contar boas histórias. Então, vai ter o filme do Cara de Barro. É um filme rated R, é um filme para maiores, vai ser um filme de horror. Então vai ter um outro tom. Não é muito assim que nem a Marvel fez, que põe um personagemzinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, Vingadores e tal. Se aí, assim, tá nesse mundo, mas cada história vai ter o seu jeito peculiar de ser. O importante é boas histórias. So this guy just flew into Midtown and started attacking people, demanding for Superman to show up? Yeah, it's all there in my article. I didn't actually have to make it through your writing, Clark. Knowledge is worth many sacrifices. That isn't one of them. Very funny, Lois. 22 people in the hospital, over 20 million in property damage. It does make you wonder. Wonder what? As great as he is, maybe Superman didn't completely think through the ramifications of the Bravia thing. Well, if this guy is even from Bravia. What do you mean? His name is the Hammer of Bravia. Yeah, I doubt his parents named him that, Jimmy. We have no clue what his actual goal was here. I think it's pretty obvious the goal was kicking Superman's ass. He didn't completely kick Superman's ass. Pretty thoroughly, Clark. Eu queria só voltar no que a Carol estava comentando antes sobre o Lex, que eu acho que é muito legal. Primeiro, falar sobre, né, a interpretação, né, do Nicholas Hoult, que, tá maravilhoso como Lex, assim. Maravilhoso. Ele traz uma coisa, né, desse narcisismo, dessa inveja e tal, mas é tudo muito colocado de uma maneira, assim, muito intrínseca dentro do personagem, assim. Ele não dá grandes arrobos de, eu sou um invejoso, nem nada assim. Tipo, você vai sentindo isso ali, conforme ele vai fazendo as coisas e falando as coisas. E eu também gosto como ele é um cara que acaba cativando outras pessoas ao redor dele. Eu vou falar pra vocês que aquelas cenas que apareciam dele naquele centro de comando, falando lá pro clone do Superman, tipo B7, 1A e tal, papapá. E a galera ao redor ali, nos computadores, vibrando com aquela conquista, sabe, de ver o Superman apanhando daquele jeito, e eles falando, não, porque o Lex estudou cada movimento e não sei o que, e daí ele fez uma combinação, né, de tudo que ele pode falar pro cara reagir, pra ele não perder a batalha e não sei o que, tal. Tudo isso, assim, todo esse envelopamento do que é o Lex, assim, eu acho, assim, incrível. Não, e a loucura dele criar o universo, né, e a loucura aliada à inteligência, porque o Lex Luthor, ele é extremamente inteligente. Só que eu acho que nenhum produto que não fosse fora a animação e HQ, a gente tinha visto essa criatividade de forma tão grande, essa inteligência de forma tão grande. Porque esse universo, né, que ele cria, né, o universo expandido, é surreal, é muito interessante, é doido, é muito doido, você fica, nossa, e esse cara fez isso porque ele é obcecado pelo Superman, tá? Porque ele tem mania de grandeza e porque ele pode. E esse é uma das coisas que eu penso muito sobre o Lex, porque ele pode. Ele pode, ele tem dinheiro, ele tem captação, ele tem inteligência, ele quer, ele vai lá e ele faz. E aí, no caso, como você falou, ele cativa. E aí as pessoas vão juntos, porque, né, as pessoas trabalhando lá e batendo no Superman que tá querendo salvar pessoas e super conscientes disso, falando, não,
que meu emprego acabar aqui com esse herói, sabe? Então, e tem uma coisa dele ele não aceita perder, né? Tipo, ele não aceita, tipo, uma namorada termina com ele, vai pra aquele universo compactado lá e tal, né? Tipo, vai pra lá. Alguém fez alguma coisa com ele, pum, ele tira a pessoa e vai pra lá. Essa pessoa, ela basicamente deixa de existir, assim, ela some do nosso universo porque ele não aceita ser colocado nessa posição de fragilidade, assim. E isso é muito maluco. E vocês sabem que eu acho que uma das coisas que mais me deixou, assim, incomodado quando eu via esse grupo, né, junto com o Lex ali e tal, porque enquanto eu via isso, eu falava assim, galera, pede demissão, sai daí, sabe? Esse cara... Acorda, cara galera, tóxico, né? Tipo, sai daí. E aí eu lembrei de uma história, não sei se vocês viram, mas essa história aconteceu recentemente, em que o Elon Musk, né, no Twitter, ele reclamou da inteligência artificial que tem dentro do Twitter, que é o Grok. O Grok, né? E ele veio falar que a inteligência artificial, ela estava muito política, assim, ela estava muito amena, muito suave, e ele queria que ela fosse mais incisiva. Ele fez esse comentário no Twitter, aí você tem uma enxurrada de macaquinhos... né? Que ficam lá tweetando, falando, cara, você tem razão, você é incrível, papapá. Ele deu uma ordem no Twitter pra deixar o Grok mais radical, assim, e, cara, aconteceu aquela tragédia no Texas esses tempos atrás, com uma enchente que teve lá e tudo mais, e aí atingiu um espaço lá onde tinham, né, algumas crianças, era uma escola, né, enfim, muçulmana, judia, enfim. E aí o Grok faz um tweet dizendo que ele é um mecha Hitler. Vocês têm noção disso? Que a inteligência artificial do Musk se autodenominou um mecha Hitler, que é basicamente um Hitler robotizado. É isso. E aí ela fez vários comentários, tipo, nazistas, fascistas e tudo mais. Isso, obviamente, caiu super mal. Aí desativaram esse negócio, né? Falaram, não dá, foi demais e tal. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é alimentada com esse monte de lixo que a gente tem dentro da internet. E aí o que aconteceu? A CEO lá, a pessoa que toca o Twitter, pediu demissão em seguida porque viu tudo isso que aconteceu. Então veja, essa história toda deveria ter recaído, né, tudo isso em cima do Musk. O que o Musk fez, o que o Musk falou, como ele liberou isso e tudo mais. Mas a história, ela fica completamente abafada, porque daí você tem todos esses elementos de mídia controlados, né, e tal. Ele tem uma máquina enorme ali de propagação de notícia que ele abafa isso com uma velocidade gigantesca. E aí quando você vai para um filme do Superman e você vê um Lex Luthor que entra dentro desse micro-universo, um universo compactado, que é o universo dele, isso é muito simbólico também, né? O cara criou o próprio universo. Ali é o universo dele, é o universiozinho dele. E aí a gente vai passando ali e vê que tem os macaquinhos, que tem os testes, que tem as pessoas presas e tudo mais, e vocês têm uma galera que tá ao redor dele, que sabe que ele faz isso, e continua ali apoiando, aí você fica assim, cara, que é isso? E não é nem assim, quando apareceu, eu fiquei, sempre quando, nerd é foda, né, nerd que é os easter eggs e tal, eu fiquei assim, não, tem que ter um monte de super vilões, não é uma prisão, pessoas ruins, tipo, não é o asilo Arkham, como tem no Batman, não, é tipo, a ex-namorada, é o, sei lá, o cara que não respondeu bom dia na rua, é literalmente o reflexo de uma mente extremamente egocêntrica e egoísta. É a manifestação física dessa mente, né? Basicamente, é isso. A mente dele simplesmente se expandiu e virou aquele universo. E aí ele pode fazer o que ele quiser, né? Dentro desse lugar. E é muito engraçado. Isso de um jeito triste, porque igual o Rafa tava falando, eu só tava pensando, tipo, a vida imita a arte imita a vida, sabe? Tipo, é esse paralelo infinito. Exato. Porque é bizarro. Eu acho que o que diferencia hoje é essa questão, né, essa pessoa, tipo assim, Elon Musk
Lex Luthor, o que diferencia hoje é a fantasia, né? É a ciência aplicada do Superman, que consegue fazer várias coisas, mas a dele já chega num nível, né? Porque é isso, é o silenciamento, igual você falou, ele tem mecanismos para poder fazer isso, e o Musk, ele é só um exemplo mais público, né? Porque a gente tem pessoas que têm nessa veia e pessoas que... É muito engraçado, porque aí às vezes a gente vê as pessoas que adotam o Lex Luthor como um ídolo, né? E aí pegam assim, e aí isso diz muito sobre as pessoas, sobre quem que é o personagem favorito delas, quem que elas gostam, né, nesse sentido de consciência, mas não porque, tipo assim, tudo bem você gostar de um personagem como Lex Luthor, você elogiar a atuação, porque que tá muito boa, mas você sair desse senso crítico e dessa questão e levar isso como modo de vida é muito complicado, né? Um dos exemplos que eu acho que pra mim é muito forte nesse sentido, é toda a construção de The Boys com o Capitão Pátria. Sim. Né? Que é muito isso, é a construção, e o cara sai de todo humilhado pra perceber que não, as pessoas amam ele, porque ele é o Capitão Pátria e ele reflete a sociedade, né, e o Lex Luthor, ele tem todo esse sentido, né, que conversa muito com a sociedade mundial de hoje. Não, e esse desprezo, né, contínuo, assim, pelo outro, por você buscar uma coisa que só você entende como sendo boa, então você, né, sobe em cima dos outros e tal, então tudo isso tá desenhado nesse personagem do Lex Luthor, e é meio que inevitável, assim, como o filme ele faz esse monte de referência com situações atuais e tudo mais, então é inevitável a gente não apontar, né, pô, agora eu sei o que é esse bilionário aí, sabe, com esse poder ilimitado, podendo fazer o que ele quiser, ele cria realmente o seu próprio universo, e é um universo super à parte, assim. Inclusive, pegando outra metáfora, né, que o filme, acho que deixa claro isso também, mas está ali, né, num subtexto, é justamente que esse universo que ele constrói é o universo que racha o mundo ao meio. Veja que coisa simbólica também, né? Você falar que esse cara que é todo empoderado, cheio de dinheiro e tal, que consegue construir seu próprio universo, que vive esse próprio universo da maneira que ele acha melhor, quando ele detém todo esse poder, toda essa força, ele consegue fazer uma máquina, ele consegue criar um negócio que racha o universo no meio, abre um buraco entre dois espaços, assim, e aí isso é visual, né? Você vê aquela fenda sendo aberta de uma maneira em que a gente tá vendo que a humanidade está sendo literalmente dividida, e que para ele tanto faz, porque afinal de contas o que importa realmente é os objetivos que ele vai conquistar. Então eu acho que tudo isso fica meio intrínseco ali nesse personagem do Lex, assim, porque uma das coisas que eu mais gosto da atuação do Nicholas Hoult, nos momentos em que ele não tá expressando aquele ódio, né, que ele tem ali pelo Superman, ele tem uma cara de blasé, assim, de tipo... qualquer coisa, sabe? Aquela cena quando eles estão entrando... Tipo, isso não vale meu tempo, né? Não vale meu tempo, o cara mais inteligente do mundo. Ele entrando na Fortaleza da Solidão, acho que qualquer pessoa ia entrar, ia no mínimo, tipo, dar uma olhadinha pra cima, assim, pra contemplar um pouco aquilo, sabe? E ele entra com um desprezo completo por aquilo, assim. Ele não quer saber o que é aquilo, não quer admirar absolutamente nada. Ele quer tirar daquilo o que ele precisa e ir embora. Então essas alegorias, assim, sabe, essas coisas que estão ali no filme, assim, que eu acho que me cativaram. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês também é o seguinte: esse filme especialmente, ele foi muito comentado por ser um filme que ele tem um quê de um filme de HQ mesmo, que é aquele filme que não gasta muito tempo justamente com história de origem, ele parte desse pressuposto, né, que o público já conhece o básico e tal, mas ele tem uma coisa cartunesca, né, ele tem uma coisa dentro dele ali que evoca ainda mais essa questão, assim. Vocês que gostam disso, assim, vocês que olham para essas coisas, vocês sentiram isso também, assim, uma coisa mais cartunesca nesse filme? E o que tinha ali que chamou a atenção de vocês? Eu acho que super, pra mim, é uma das coisas que mais me conectou, que foi essa volta de que parecia que eu estava vendo um HQ
sabe, tipo, formando a minha mente. Muito pelas cores, eu acho que as cores também foram... O trabalho de cores e de filmagem do filme é muito preciso, assim, em alguns momentos até brilhante demais, igual de falado, mas ele é muito bom. Eu acho que a vestimenta também, o fato de você entender que o Superman tá numa realidade moderna, mas ao mesmo tempo remete um pouco do vintage, sabe? E o planeta diário, e aquela redação, e as pessoas, mas você tem toda a tecnologia do Lex e de outros campos, eu acho que conversa muito bem. Eu acho que o filme, ele também, uma coisa que eu sinto em HQs é que HQs em alguns momentos elas não se levam tão a sério, porque elas sabem que é um espaço múltiplo de criatividade. E às vezes live actions, eles caminham pelo aquele vale da estranheza, né? De tipo, a gente tá trazendo algo, tem uma relação com humanos mesmo que tenha muita tecnologia envolvida e tela verde e afins, mas as HQs não. As HQs, elas são bons de criatividade. Você pode ser muito plano como você pode ser completamente expansivo. E aí eu acho que o filme, ele conversa muito bem com isso, e pra mim isso é um dos grandes méritos do James Gunn, que eu sinto. Ele traz isso desde Guardiões da Galáxia pra mim, que é a minha trilogia favorita da Marvel, é tipo assim, incontestável pra mim o trabalho que ele fez. E é também sobre o olhar dele, porque o que ele faz? Ele pega personagens que meio que ninguém vai ligar, e ele trabalha esses personagens muito bem pra você criar uma conexão e pra você ver como que eles funcionam com o personagem principal. Que é óbvio, gente, é óbvio que o filme do Superman é vender porque ele é o Superman. Entendeu? Independente se as pessoas fossem pra falar bem, fossem pra falar mal. Mas eu saí completamente apaixonada pelo o incrível, né? Porque, tipo assim, que personagem cativante, que inteligência, que design legal, que ele não é arrogante, mas ao mesmo tempo ele é direto. Então é isso. Eu também gostei muito da vilã, que é a Angela, né? Que eu acho que a construção dela é tipo assim, é você ver a raiva expandindo. Então, e isso é uma coisa que eu sinto que, lendo HQs, eu conseguiria ter essa perspectiva, ou personagens que a gente interage tanto. Eu lembro muito daquele Liga da Justiça Sem Limites, que apresentava muitos personagens que a gente falava assim, quem são esses personagens? Mas eles são relevantes e eles interagem com os personagens principais, né? Não é só a Liga da Justiça que brilha. Então eu acho que traz esse sentido. Pra mim, eu acho que a única coisa que peca um pouco é o Jimmy. Pra mim, o Jimmy Olsen, ele tá muito apagado, porque eu acho que eu tenho essa visão do Jimmy muito mais ativo, como ele é amigo do Superman, tanto de HQs quanto de animações. Então ele é o brother do Superman, ele tá ali, do Clark, assim, no sentido. E eu acho que nesse filme eles decidiram ir pra uma outra linha, que não necessariamente é ruim, mas também é tipo, esse personagem aqui é legal, ele poderia ser melhor aproveitado, mas ainda assim tem aquele gosto de que tudo bem se tiver um filme 2, mas se também não tiver, tá ok. É uma história que tem um começo, meio e fim, que você se cativou, que você foi ali, que você viu, e tipo assim, eu pelo menos saí do cinema feliz. Eu, tipo assim, sabe? Tipo, terminei aqui e saí do cinema, tipo, nossa, que legal, né? É um filme que é interessante à sua maneira e faz com que a gente queira, né, expandir, ou ler, ou, por exemplo, e aí, de novo, eu não tenho essa conexão com o Superman, mas eu fiquei curiosa pra ver a série animada do Superman, igual o pessoal falou, né? Dá uma vontade de voltar a assistir Smallville completo, porque fica, nossa, do Clark Kent, sabe? Nesses sentidos. Eu já vi no Instagram galera assistindo Smallville. Voltaram, caraca. Sim. Get out of here! Sobre essa questão dos quadrinhos, eu também achei muito legal as referências, que tem milhões, e essa
Não foi necessário ficar explicando. Então, assim, o Senhor Incrível, quem que é? Mas quem que é ele sem a máscara? Mas como é que ele tem tanto dinheiro? Gente, não importa. Logo você entende, entendeu? Tipo, a moça, ela tem asas, ela voa e ela é forte. O cara lida com tecnologias. O outro cria umas coisas do nada, assim, com o poder do anel. E foda-se. E vão embora, entendeu? Mas como que o cachorro voa? É alienígena. Não importa. Então isso que foi bem legal no filme, porque a gente tem muito filme de super-herói que ficam tentando explicar essas coisas assim, muito magníficas, muito fora do comum, extraordinárias. E esse filme não faz nada disso, assim, é um filme de quadrinho. Eu vi muita gente fazendo assim um exemplo. É como se você pegasse um gibi do Superman número 19, sabe? É esse número só porque é um número aleatório, de um número 32. Você catou a história andando e aí você vai lendo e depois eu quero entender melhor o que aconteceu antes. Daí você compra os quadrinhos antes, compra os quadrinhos depois. Mas é o que a gente chama também no RPG de one shot. É o começo, meio e fim, o problema era esse e a finalização dele é essa, né? Porque basicamente o filme gira em torno com o problema, com a ameaça lá na Borávia, né? Entre Johannesburg e a Borávia. Isso a gente vê desde o começo, porque o Superman apanhou do martelo da Borávia, que no fim é o Ultraman, né? E acaba com a conclusão que quem que fez a briga entre os dois países? O Lex, e o Lex sendo preso. Agora, então ele é autocontido. Uma Carol Ben falou, se não tiver o Superman 2, o que eu duvido, mas não precisa também. E se tiver, não precisa assim, falar passo a passo onde que ele tava. Não, teve um salto temporal, que seja de quanto tempo que seja, o importante é ter uma boa história. E assim, uns detalhes, nossa, tinha cada detalhe que assim, eu pirava. Um detalhe extremamente bobo, mas assim, a jaqueta que o Senhor Incrível usa, escrito Fair Play nas mangas, é idêntica, sem tirar nem pôr uma linha dos quadrinhos. Esse tipo de coisa é muito legal. Exatamente. O uniforme de todos é legal. Tipo assim, o uniforme do Guy Gardner é uma jaqueta branca tal, e ele tem os poderes lá de Lanterna Verde. Lembra que o Hall da Justiça é o prédio o mesmo prédio do desenho de Super Amigos? Você reparou? Não. Igualzinho. Nossa, é igualzinho. Lembra do desenho de Super Amigos, que eles tinham tipo aquela cara? É verdade. Que é muito parecido com aquele, inclusive agora que você falou, eu lembrei. É muito parecido com aquele episódio de Liga da Justiça em que eles vão entrar dentro de, como se fosse uma HQ, se eu não me engano, e aí tem um pessoal relacionado à justiça também, esqueci o nome, que são personagens mais antigos, e aí é todo dentro dessa mesma estética, me lembrou muito. Acabei de ver aqui, ó, o antigo lá do desenho, caraca, é igual mesmo. Não, é bom que o James Gunn também é nerd, então ele sabe pôr essas coisas. Redondinho, nossa, não tinha reparado mesmo, caraca. Então isso daí foi bem legal. O que eu menos gostei foi a Mulher Gavião. Não sei se é a Isabela Merced, que é o nome da atriz, né? Tá no Last of Us. Eu acho ela muito novinha pra ser a Shaera, e ela dava uns gritos assim, sabe, tipo, meio não combina. Ela é a Shaera mesmo, ela não é a Kendra. Eu nem sei. Eu confesso que isso pra mim não ficou claro, sabia? Isso é uma porque não falam o nome dela. Porque não falam, não. E eu fui até procurar no Google o elenco e ela tá como Hawk Girl. E isso não quer dizer nada, Mulher Gavião. E aí eu fiquei tipo, será que ela não tem? Pra mim, ela não tem um porte de Shaera. Ela é muito mais relacionada a Kendra, né? Que é outra Gavião que às vezes a gente não vê tanto, mas também não deixa muito claro o que ela é. Eu confesso que dos três, ela ficou a mais apagada pra mim. É verdade. E uma coisa que no fim eu achei muito engraçado, o lance. Eu concordo com a Carol de falar o Jimmy Olsen não tava tão junto do Clark, né? Mas ele ter essa side quest junto com a Eve Taskmaster é muito engraçado. É muito legal. Não, essa parte é muito engraçada. Descobri que ela tava tirando aquelas selfies. Na verdade, ela tava tirando as fotos das coisas que estavam atrás. Gente, ela era gênia. Como é que alguém é tão inteligente assim? Ela é gênia. Foi muito engraçado. Mas é mesmo. Mas eu acho que a gente precisa comentar também, né, algumas relações do Super-Homem que, se não tivesse
ele com aquele... Aliás, antes de eu fazer esse comentário, eu só tava pensando aqui uma coisa. Quando o Henrique falou do Ultraman, eu já lembrei daquele velho Ultraman lá atrás, né? Tipo, lá atrás. O Ultraman, o japonês, né? Com aqueles olhão cinza e tal. Enfim, mas aí quando o Henrique falou isso, eu falei assim, cara, isso é muito Lex Luthor mesmo. É muito briga de infantil. Tipo, se ele é o Superman, o meu é o Ultraman, sabe? Exatamente. Com a hashtag que ele fica fazendo o super bosta, o Superman. Super shit. É uma coisa muito quinta série, né? Tipo, ele é o Superman ou o Ultra. E se ele reclamar, eu vou criar o Ultra Maximus Galáxia aqui. Não, ai, gente, esse Lex. Mas, gente, olha só. Uma das relações que eu queria comentar com vocês é justamente a relação do Superman com o Krypto, porque eu acho essa brincadeira com o Krypto, assim, sensacional no filme, assim. Primeiro que a gente já logo vê o Krypto, né, logo no começo. Segundo que é um cachorro, né, em CGI, mas... a maneira como ele filma, né? A maneira como ele faz as posições de câmera, os movimentos e tal, cara, não incomoda nada o fato dele ser CGI, assim. A gente não fica olhando pra ele falando, ai, que estranho. Tá na cara que ele tá acariciando, tipo, uma almofada verde, sabe, assim. É tão... Conheço mais de uma pessoa que achou que era um cachorro de verdade. Pois é, cara, ficou tão bem encaixado, porque também ele não dá tanto tempo, né? Ele não fica com a câmera muito tempo fechado, parada. Né? A câmera sempre tá meio que em movimento, então a gente não fica observando, não consegue observar muitos detalhes. O Krypto também logo levanta, começa a voar também e tal. Então, assim, eu achei muito, muito bom isso. E outra, o Krypto ele serve justamente para trazer, enquanto a Lois faz o papel de ser o contraponto do Clark e eventualmente, né, do Superman, nessa questão de ser a questionadora, mais racional e tudo mais, tipo, a Lois é mais pé no chão, o Krypto ele faz um outro contraponto com o Superman, que é ser sarrista, brincalhão, sabe? Espontâneo, né? Espontâneo, mas com essa ingenuidade muito natural, assim, sabe? E o Clark, ele, obviamente, ele tem as preocupações de um ser humano qualquer, né, que teria, e aí ele fica no meio desses dois seres aí que mexem com ele de outras formas, né, porque a Lois pede pra ele trazer um pouco mais desse pensamento dele mais racional, mais pé no chão e tal, e o Krypto ao mesmo tempo, tipo, vou brincar aqui, vou pegar essas bolinhas, tô no meio da missão pra salvar todo mundo, vou parar pra pegar as bolinhas aí que estão voando aqui, pronto, sabe? Eu achei demais esses dois, assim, mas o Krypto em especial é realmente um coração do filme, né? Ele é o supercão, né? Não sei. Eu penso naquela musiquinha do desenho que tava Supercão, o herói em ação. Assim. E eu acho que, assim, eu confesso que eu fiquei meio resistente. Eu falei, outro filme do Superman, eu gosto do James Gunn, né? Sempre. Daqui a pouco vai fazer o quê? Outro filme do Batman também? Toda hora isso, não tem herói novo pra você falar, não sei o quê. Mas quando eu vi que ele ia fazer o Supercam, eu falei, não, agora eu fui comprar. Eu falei, não, ele trouxe. Agora você tem minha atenção, né? Agora você tem minha atenção. Porque eu acho que o Krypto, ele conversa muito com a família Super, né? E com a humanidade do Superman nesse sentido. E também é isso, não precisa explicar de onde o Krypto veio, de quem que ele é, que não sei o quê. No final a gente tem um easter egg divertido com a cara, que é rapidinho, mas aí você entende por que ele é daquele jeito todo acelerado, porque ela é tão doida quanto ele. Mas é isso, e é você perceber que ao mesmo tempo ele também se importa, né, com o Superman, ele tá ali junto. É um processo assim, e pra quem tem bichinho, é um processo assim que você olha e você fica, tipo, você se vê ali, sabe? Você consegue conectar nesse sentido, né? Fora a coisa que a gente comentou, né? Só de saber que isso aumenta a adoção de cachorros. Eu fiz piada e ainda faço que esse Krypto, ele é um fiapinho de manga, ele é igualzinho o fiapo de manga, ele é muito bonito.
Que lembra um pouco, né, do que aconteceu com o Flow, né? Quando o Flow ganhou o Oscar, vários gatos pretos foram adotados. Então é pensar dessa forma que é emocional, mas também consegue refletir de forma positiva para a sociedade. E entender também que isso, tipo, até o maior super-herói do mundo também tem uma vulnerabilidade, tem um cachorrinho que ele ama, o cachorro simplesmente vira pra ele e fala, foda-se, quase assim, né? Ele late assim, porque ele quer, mas depois ele aprende, ele fica cripto, pega a bolinha e consegue, né? Nessa cena que eles lutam junto, eu achei ela muito divertida. Eu falei, nossa, eu tava esperando a hora que o cripto ia fazer algo assim. Sim. Porque é isso, é um personagem muito cativante. Eu acho que ele foi um acerto muito grande pro filme. Então, as pessoas vão lembrar dele no filme, sabe? Total. Assim. Sim, com certeza. É o bebezinho Yoda, o bebê Groot da DCU. Eu sou Groot. A hora que você falou da cara, nossa, porque assim, é muito legal que desde o começo ele fala que o cripto não é dele. Ele fala que ele tá cuidando pra uma outra pessoa, que ele fala pra Lois e tal. E eu não imaginei que ia aparecer a cara. Tipo assim, a Supergirl, ela tá sendo interpretada pela Emilia Alcock, que fez a Rhaenyra Targaryen Maravilhosa. Primeira fase da Casa do Dragão, né? Vai ter o filme da Supergirl, que é o único filme que já tá filmado ou já tá em pós-produção, que estreia ano que vem. E esse filme, ele é muito importante pra mim e teoricamente era pra ser pros brasileiros também. Por quê? O filme da Supergirl, ele é baseado num quadrinho chamado Supergirl, Mulher do Amanhã, que eu quase certeza que eu já indiquei aqui no Cinemação. Não sei se o Rafa lembra, mas se não, fica um plano detalhe adiantado. Que é um quadrinho escrito pelo Tom King, mas ele foi desenhado lindamente pela Bilks Evely, colorido pelo Matheus Lopes. A Bilks e o Matheus são brasileiros, eles são até um casal. E essa história, eu acho que é um dos melhores quadrinhos que eu li ano passado. Eu lembro que na CCXP ano passado, eu fiquei mais de 1 hora na fila pra pegar um autógrafo com eles desse quadrinho e conversar. Eu li assim numa tarde inteira, ele é gigante, mas eu fiquei lendo. E é uma história da Kara com o Krypto no espaço. E a Kara, ela é meio fodida das ideias, assim, ela é muito forte, mas ela é, assim, quando o Krypton explodiu, ela era adolescente. Então não é assim que nem o Superman, que era um bebezinho e veio pra Terra e cresceu na Terra, não. Ela viveu com os pais dela, ela sabe a cultura, ela sabe que ela tem o peso de um mundo que ela perdeu, entendeu? E aí é o que eles falam rapidamente no filme, tem no quadrinho. Ela gosta de ir pra planetas onde tem o sol vermelho, né? Que tira os poderes dos kryptonianos, porque daí ela pode chapar. Ela consegue ficar alcoolizada. E aí faz todo sentido ela aparecer no filme, pegar o Krypto e ir embora. E ela ainda, manda um later, bitch. E foda-se, tem que cair fora. Porque é um gancho pro filme dela. Que vai ser legal pra caralho, porque vai ter o Jason Momoa fazendo o Lobo. Que nem tem o personagem dele nos quadrinhos. Mas, todo mundo sempre quis que o Jason Momoa fosse o Lobo e não o Aquaman. Então... Vem aí o fã servindo service, né? Então, eu adorei, assim. E esse quadrinho, vale muito a pena. É Supergirl, Mulher da Manhã. Já fica aí um plano detalhe adiantado. Comprem, leiam, que é bom demais. Eu tava olhando aqui, pesquisando enquanto você tava contando isso, mostrando aqui, que segundo alguns dados, né, a busca por adotar um cão perto de mim aumentaram impressionantes 513% após a estreia do longa. Enquanto pesquisas específicas por schnauzers, né, que é a raça que inspirou o Krypto, cresceram 299%. Olha só, a galera indo realmente atrás. É meio que aquele lance do efeito Lassie, sabe? Vocês lembram disso? Que, né, que quando teve Lassie também... Beethoven, exato. Teve uma busca gigante. E o Schnauzer é o Bidu, né? É, o Bidu, exatamente. A turma da Mônica é o Schnauzer. Exatamente, é o Schnauzer. Oh, yeah, that's gonna be... Lex, I tried to stop him. It's fine, Mother. Superman, we finally meet. Would you like a coffee? Where's the dog? Dog? The dog, loser! You took the dog! That's right, you get all of this. Where's the dog? I have no clue what you're talking about.
He's just a dog. I don't know what dog you're talking about. Ugly dog, okay? What did you say? Queria fechar esse papo aqui com vocês falando um pouco sobre a Lois, né? A gente comentou um pouco sobre ela, sobre, enfim, ela ser esse contraponto também, né, do Clark. Mas eu queria saber o que vocês acharam, porque é uma Lois nova. A gente tá falando de uma nova atriz que é Rachel Brosnahan, né? Que fez, inclusive, algumas séries antes e tudo mais. E já tinha sido muito elogiada. E aqui ela faz uma Lois que, né, é o par romântico do Superman, mas que tem essa questão de ser uma pessoa curiosa e tudo mais. Eu acho que a grande cena dela é justamente a primeira entrevista, né? Que ela vai apertando o Superman ali e ele vai ficando extremamente incomodado, assim. E ele primeiro senta com ela do tipo, eu me dou muito bem em entrevistas porque eu sou jornalista e eu antevejo as perguntas e eu já sei mais ou menos quando sair. Daí ela fala, bom, então você devia deixar, né? Eu te entrevistar. Daí ele, vamos nessa e tal. Ela começa a apertar ele sai completamente do eixo, né? O que mostra o quão boa ela é, né, jornalista. Uma das coisas que eu gostei aqui foi justamente que existe uma sinergia entre eles que não é uma coisa, sabe, que fica melada, que é uma coisa muito... Eu gostei dessa coisa mais simples, assim, da relação deles, sabe? É engraçado que ela chega no apartamento, aí ele tá falando assim, estou fazendo a sua refeição favorita, que é o café da manhã na janta dela. Olha, na verdade, essa é a sua refeição favorita. Nessas dinâmicas de casal, sabe? E eles estão juntos há 3 meses só, fala no filme, né? Mas esses detalhezinhos é legal, tipo... Eu não conhecia a atriz, eu sei que eu acho que ela faz Marvelous Miss Maisel, né? Isso, foi super elogiada. Mas eu não assisti a série, então eu não conhecia ela. E eu gostei muito, eu gosto da Lois Lane do filme antigo, do Christopher Reeve, mas eu gostei dela também, assim, achei ela cheia de atitude, achei legal que ela vai e pega a nave e vai atrás da gangue da justiça, do tipo, vamos lá resolver, ele é amigo de vocês, sabe assim... Eu gostei disso, assim. Eu acho que, puxando pra pessoa jornalista e mulher jornalista, olhando a Lois, eu confesso que eu nunca entendi por que a profissão do Superman era ser um jornalista. Eu ficava tipo, mano, ele pode ser quem ele quiser, porque, né, então... Mas ele escolheu especificamente jornalismo. E a figura da Lois pro Clark, assim, do que eu já vi... É uma figura muito em autoestima, né? Porque ela é ganhadora de Pulitzer em algumas histórias, ela é muito boa, ela é a Lois Lane, ela consegue tudo, ela derruba ditadores e tal. Então ele sempre coloca ela num patamar muito grande. Mas ao mesmo tempo tem uma competição muito grande, porque competir com o Superman é muito difícil no sentido de visibilidade, de coisa, né? Sim. Então, tipo, a figura do Superman na relação pra eles é muito pesado, assim, em coisas que eu já vi. Mas o filme consegue trazer isso num ponto mais leve e num ponto que eu acho que eu considero até mais inteligente, no sentido de que eles se valorizam enquanto profissionais. Não que ser Superman seja uma profissão, mas ela também olha pra ele com um âmbito não só romântico, não só tipo, eu sou a Lois Lane, sou completamente apaixonada por você, não sei o que lá, e aí eu vou sacrificar tudo. Não. Ela entende quem ela é como Lois Lane e o que ela pode fazer pra ajudar o Clark. Então, no caso, o que ela pode fazer pra ajudar o Superman. E é isso. Eu sou a Lois Lane, eu descobri um esquema, eu percebi o lance da Borávia, eu vou atrás, eu chamo ajuda, e depois ela com o Jimmy, né, porque é ela que percebe o lance das selfies. Se não fosse por ela, as selfies não seriam identificadas, é ela que percebe. Ela cria, junto com ele, uma matéria jornalística pra descredibilizar o Lex. Então, tipo, olha o poder da comunicação, olha o poder da força. A todo momento ela é muito comunicadora. Ela comunica com a forma dela se vestir, com a forma dela se falar, com a forma dela se posicionar. Eu entendo que, sim, momento de atuação, o grande momento dela é essa conversa, e essa conversa vem muito rápido, porque eu tinha visto essa cena do trailer, então eu não imaginei que ela ia começar tão rápido assim, mas o fato dela introduzir essas perguntas
mostra que é isso, ela não vai se acuar diante do Superman. Ela não vai se acuar diante da figura. Ela vai questionar, ela vai entender. E eu acho que no final, depois, o Clark entende, né, muito mais sobre o que ela queria falar. Porque ela não queria, transmitir pra ele do assim, você tem que seguir o que o governo americano falou. Não, ela quer questionar para que as decisões dele sejam mais inteligentes. Porque é isso, ela olha todos os lados, ao mesmo tempo que, né, pelo jornalismo ela teria uma visão neutra, mas ainda assim ela tem essa visão de liberdade, porque ela também olha aí e pensa assim, as pessoas vão morrer, mas o que você poderia ter evitado que fosse mais inteligente? Enquanto o Superman é mais emoção, ela é mais razão. Então eu acho que tinha tempo que eu não vi uma personagem feminina tão bem desenhada e que não depende do Superman pra sobreviver e que não depende de ninguém também, porque depois ela encabeça o projeto com o Jimmy, antes disso ela vai com o Incrível, né, pra salvar. Então, ela é muito ativa e ela é muito consciente. Então, eu acho que a atuação da atriz também é muito boa. Confesso que eu não tinha visto ela em nenhum outro projeto ainda, mas eu acho que foi isso. Foi uma personagem, feminina que dá gosto de assistir, sabe? Ela não tá ali só pra complementar como par romântico, mas ela também não deixa de ser romântica, igual rolou, né? Não é um meloso, mas ao mesmo tempo se importa, a coragem, e eu acho que no final, né, quando ela toma coragem de falar que ama ele, é isso, ela construiu toda aquela narrativa dentro do filme para ter coragem de aceitar que ela também pode se apaixonar pelo homem mais forte do planeta, que não deve ser nada fácil. Imagino eu. E até de uma certa forma ser ingênua também, né, Carol? No sentido bom, assim, ela é tão racional, ela é tão prática nas coisas dela. E admitir essa paixão é quase olha, beleza, eu aceito ir para esse campo mais incerto, né? É um salto de coragem, né? É um salto de coragem dela, porque é isso. E também são muitos riscos, né? Óbvio que o filme não vai nesse ponto, mas é isso, ela estar apaixonada pelo Superman faz com que ela seja o próximo alvo do Lex Luthor, por exemplo, de 50 mil vilões que o Superman tenha, né? Sim. Essa questão. Mas eu acho que ela também é muito consciente, né? Porque como ela sempre foi E aí, falando dessa personagem específica, como ela foi uma jornalista que estava sempre indo atrás dos furos, das notícias e das veracidades, né? Ela sabe das consequências das coisas. Só que é isso. E quando ela fala, eu não sirvo pra namorar, não é que ela não serve pra namorar, ela só tá também muito insegura, né? E é uma vulnerabilidade que te conecta, porque, quem não ia ser inseguro em ficar com o Superman? Ou, né? E também, eu acho que pra Lois também, o que eu identifico, tem uma sensação de que, eu tô com esse cara aqui. Se ele fizer merda, o que eu vou fazer? Eu vou passar a mão na cabeça dele, eu não vou, não sei o quê. Porque eu acho que isso é uma discussão também sobre o Superman, que nesse em específico a gente não vê, a gente vê mais um pouco da pincelada sobre a visão do Lex. Mas é isso, você não sabe se o Superman vai ser um ditador. Você não sabe se o Superman vai surtar e ele pode, matar todo mundo, porque ele é muito forte. Então ele dá com essa coisa de, talvez esse cara, ele te passa muita segurança, mas você não sabe o que pode acontecer. Então, é isso, é uma personagem extremamente inteligente, extremamente corajosa, mas ao mesmo tempo, como você falou, ingênua e inocente e muito consciente dos sentimentos dela. E eu espero poder ver mais dela do futuro, porque eu gostei bastante, sabe? Assim, eu acho que foi uma construção muito positiva pro filme. E a química dos atores também é muito bonita. Nossa, eles têm uma química, assim, eles combinam visualmente. Eu acho que foi uma escolha de cast muito, muito boa. A gente não falou exatamente sobre isso do Superman, mas ele tem uma química muito grande, né? Dá pra você ver no olho dele a inocência, as covinhas, tudo. E a mesma coisa com ela, né? Você vê o olhar forte. Então, acho que é uma construção muito, muito completa. Porque é isso, um filme ele é feito de várias camadas. Então, desde o casting, desde a roupa, desde tudo. Eu acho que foi um casting muito, muito certeiro nesse sentido. Sim. David Corenswet.
Eu lembro dele do Pearl. Não sei se vocês assistiram a trilogia. Sim. Ele é o cara lá. Ele bonitão. tava em Twisters também, né? Ele é um dos cientistas lá de Twisters. Ah, eu não assisti. Twisters eu não vi, mas Pearl eu vi. Mas eu lembro dele do Pearl. E uma outra participação legal da gente falar aqui é justamente do filho do Christopher Reeve, né? Que aparece também. O Christopher Reeve, pra quem não sabe, teve 3 filhos, se eu não me engano. Esse é o mais novo e é o mais parecido com ele, assim, o que eu acho mais próximo, assim, parecido com ele, que é o Will Reeve. E o Will, ele aparece como um âncora de um telejornal lá em algum momento. É bem rápido, é só uma homenagem mesmo, assim, tipo, acaba virando quase que um easter egg mesmo, que ele aparece ali fazendo uma daquelas chamadas e tal, e pronto, e passa. Então a gente tem tem um monte de ator amigo do James Gunn que sempre tá nos filmes, né? O irmão dele tá lá, né? O irmão dele aparece no... É o Maxwell Lord, né? Ele aparece, tipo, rapidinho. O próprio Nathan Fillion, né? Fazendo o Guy Gardner. Sim, outra coisa, tipo... Não explica. Depois eu falei... Aquele Lanterna Verde é o terceiro Lanterna Verde dos quadrinhos, né? Ainda tem outros 2 que vai ter a série deles agora. Acho que ano que vem. Que terminou, aliás, hoje as gravações, tá ligado, né? Que vai ter uma série chamada Lanternas. Não sabia, não. Mas são 2 atores, né? Que é o Kyle Chandler, que é um ator que sempre tá naquelas séries policiais, sabe? Tipo, NCIS, CSI, é o rosto bem. E o outro é o Aaron Pierre, que ele fez aquela Rebel Reed, que é uma das melhores da Netflix. Sim, muito passado. bom. Foda demais. E aí vai ser tudo bom essa série. Road Movie, eles são lanternas verdes, mas vai ser um filme tipo, que se passa na Terra e tal. E vai ter o ator, vai ter o Nathan Fillion fazendo o Guy Gardner também. Legal. É um mundo vasto, entendeu? Isso que é legal do filme. Tipo, como os super-humanos existem há séculos, eles estão por aí. Tipo, tem que ter muita... Não tem que dar muita explicaçãozinha. Sim. Eu acho que até enquanto a Carol tava falando, eu tava pensando, né, que a gente tem uma questão nesse filme que eu acho que fica muito evidente também, e tá ali, né, subentendida, que é o seguinte: a gente tá vendo um filme do ser mais poderoso da humanidade ali e tal, que tem esse poder realmente, né, de poder, enfim, ser um grande imperador ali, dominar o planeta, matar um monte de gente e tudo mais, e ele tem, né, por criação, um outro tipo de visão de mundo, assim. Isso que faz dele esse ser que vira um herói, né? E aí eu acho que tem algumas coisas interessantes só da gente observar, que primeiro, como ele fica abalado, né? Quando ele vê aquela mensagem dos pais, né? Os pais biológicos, que ele só tinha a metade da mensagem, depois ele vê o resto da mensagem, que era uma mensagem de conquista e tudo mais e tal, e aí ele fica super abalado com aquilo, ele fala que ele não quer aquilo pra ele e tudo mais e tal. Então existe ali uma questão, né, de força da visão dos próprios pais, né, com os filhos, tipo, o quanto que a gente acaba sendo influenciado, né, por esses desejos que os pais têm e tudo mais. As expectativas, As expectativas, perfeito. E aí a gente tem, em contrapartida, os seus pais adotivos, que são os pais que moldaram o homem, né? O homem Clark Kent. E aí a gente vai ver que ele, no final do filme, ele abraça muito mais essa ideia dos pais biológicos mesmo, né? Ele começa a entender mais quem ele é, o que ele representa, o que ele acredita e tudo mais, a partir disso. E além disso, o filme ele também mostra justamente essa destruição da reputação através desses ataques virtuais e digitais que nem o Superman resistiu, gente. Tipo, o linchamento virtual, ele é colocado aqui justamente como esse motor, né, de destruição mesmo. Quanto desse linchamento virtual ele pode ser maligno
pro ser humano, né? A partir do momento em que você tá submetido a um tribunal cheio de pessoas que te julgam sem te conhecer, e aquilo te corrompe, né? Nem te corrompe, ele te corrói, né? Ele vai te deixando muito abalado em cima de tudo aquilo. Então, não à toa, o Superman ele fica realmente mexido, porque ele descobre que os pais biológicos não eram aquilo que ele imaginou o tempo todo que fossem, mas ao mesmo tempo a visão da humanidade muda com ele, assim, tipo, toda aquela coisa de, não, ele é bonzinho demais pra ser verdade, sabe? Ganhou um contorno de, ele é bonzinho demais porque ele quer ganhar a nossa confiança, e aí ele quer nos dominar, e ele tem força suficiente pra matar todo mundo. Então, prende ele, sabe? Acaba com ele. Então, tipo, o filme ele tem uma construção muito bem encaixadinha, sabe, dentro disso, e eu acho que funciona muito bem. Eu acho que essa perspectiva de narrativas também, né? Porque você fala das duas narrativas. E realmente, se o Superman quisesse, ele poderia ser essa pessoa. Ele poderia ser a pessoa que os pais colocaram, mas ele não quer. E é aí que é o legal. E ele mostra desde do filme todo até o final, depois quando você tá lá no final e ele fala, quer ouvir a mensagem dos seus pais? Acalma ele. Ele fala que quer. E aí são os pais que criaram ele. Isso é muito bonito, isso é muito simbólico, né? O filme ele é todo com essa semiótica também simbólica nesse sentido. E é entender que, pra mim, esse filme também, ele fala muito sobre escolha, né? Sobre escolhas que você toma na sua vida de forma consciente ou inconsciente. E o Superman, ele poderia escolher ser esse iluminador, ter esse, sei lá, o harém do Superman ou qualquer coisa. Mas ele não escolhe. Ser um campeão da justiça, você é um putenheiro, né? Ele é bonzinho, ele foi criado no Kansas, ele tem esse negócio de fazendeiro, sabe? E é quem ele é, mas ele poderia ser, né, diferente. E aí, de novo, óbvio que The Boys tem mais camadas que isso, mas é tipo o Capitão Pátria, sabe? Tipo, aquele cara escolheu ser um cuzão, entendeu? E o Superman escolheu ser bonzinho, e o filme é sobre isso. Então, pra mim, é uma mensagem muito, muito positiva que traz, né? E aí, de novo, esse lance solar, esse lance brilhante e também reforça esse ponto que você falou, Rafa, tipo, os seus pais não te definem. Exato. Óbvio que eles vão colocar expectativas em cima de você, né? Se até o homem mais forte do mundo tem expectativas, quem não teria, mas ele tem que lidar com isso, né? E escolher ser quem ele é todo dia, e aí ele faz uma escolha, né? Ele escolhe ser Clark Kent, ele escolhe ser Superman, né? Que é esse salvador e essa pessoa boa, assim. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês ouvintes. Vamos lá, vamos começar então. Carol, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Eu, assim, toda vez que eu venho aqui eu reforço que eu sou K-popper, né? Que é algo que eu gosto muito. E eu tenho que falar de K-pop Demon Hunters, que pra mim, já se tornou uma das maiores animações do ano. Que é uma animação na Netflix, com a Sony Animation, que é o mesmo estúdio do Aranhaverso. Então, vocês já imaginam o tamanho da qualidade que tem. Que a gente vai acompanhar a história de 3 garotas que cantam num grupo de K-pop, mas, além de cantoras, elas são caçadoras de demônios, porque dentro do universo do filme, existem demônios que roubam as almas das pessoas. E para que os demônios não cheguem no mundo humano, tem uma barreira que é reforçada através da força dos fãs, né, do canto, que é o Homo. E a gente vai entender essa jornada dessas meninas, e é um filme, assim, tem 1h40, não é um filme tão longo, é uma animação,
É um filme musical, então tem muitas cantorias, mas também tem personagens muito cativantes e ele passa pra mim uma mensagem muito importante sobre irmandade, sobre você escolher sua família, sobre escolher quem você quer ser, sobre você, no caso delas, fisicamente lutar com seus demônios, mas no nosso caso, no mundo real, lutar contra, né, todas as coisas que impedem a gente de seguir. E pra mim é isso, e podem apostar que a gente vai ver essa animação ganhando muitos prêmios, inclusive tem até um burburinho falando que a música principal, né, a Golden, pode ser indicada como melhor canção original do Oscar, então fique aí. E eu acho que vale a pena todo mundo assistir, porque é a grande aposta do ano de animação pra Netflix e pra mim estourou a bolha total. Eu acho que é uma fórmula que funcionou muito bem. E vale muito a pena. É bem legal a estética, né? E as cores da animação, né? Não conhecia, não. Tô vendo aqui umas imagens. É lindo. Eu não assisti na Netflix, assim. É tipo, você vai ali, você assistiu tudo. Tanto que as músicas, elas bateram top 1 no Spotify global, sabe? Tipo, e outras coisas, porque o pessoal abraçou muita ideia e tem sido uma recepção muito positiva pros K-popers, né? Porque o pessoal às vezes julga por cima, mas é muito, muito legal, assim, de assistir. Então, pra mim, vale super a pena. Pô, muito legal, muito bom. Guerreiras do K-pop, muito bom. Carol, mais alguma ou é essa? Por enquanto, é só essa. Tá bom, maravilha. Henrique, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Vou falar mais de um, então, pra diferenciar. Bom, vou falar da segunda temporada de The Bear, que até quando eu terminei de assistir, eu lembro que eu mandei um áudio pro Rafa pra falar que tinha entrado no meu top 5 de séries favoritas desse primeiro semestre. The Bear, né, o urso, é uma série que tá lá no Disney Plus. A gente tem um episódio aqui no Cinemação, o episódio 524, falando sobre as primeiras temporadas, né? E agora terminou a 4ª temporada. E assim, a temporada anterior, ela foi fraca. Ela deu uma queda no ritmo. Mas eu acho que essa aqui, ela melhorou bastante. Ela gira em torno desse restaurante chamado The Bear. E do chefe, que é o Carmen. E de todo mundo ao redor do restaurante, né? Não é só ele o principal da série. E é uma daquelas séries, ela me remete um pouco até ao The Office, porque não pela comédia, apesar de nas premiações ela sempre estar como comédia, mas o que ela menos tem é coisas engraçadas. Mas é aquelas séries que é difícil você escolher qual personagem você gosta mais, ou tipo, esse personagem eu não gosto. Todo mundo no elenco é extremamente cativante, sabe? Seja o Carmen, né, que é feito pelo Jeremy Allen White, a Sidney, que é aí o Ed Beatty, o Rich. Tipo assim, agora esse mês vai ter o Quarteto Fantástico. Eu tô, mais do que Pedro Pascal, eu quero ver o Ebon Moss-Bachrach, que ele faz o Coisa. Então a gente nem vai ver o ator, mas eu gosto tanto da interpretação dele pro primo, né, pro Rich, que eu tô muito animado, assim, pra ver ele num filme grande, assim, de estúdio. E fora, participações especiais fodásticas, assim, Brie Larson, um exemplo, né? Mas tem a Jamie Lee Curtis e ela traz um nível de tensão tão foda que todo mundo que tá no grupo das mães narcisistas que transformam a vida dos filhos em um inferno não tem como não se identificar, tá ligado? Então, ela é assustadoramente real. E então, eu indico The Bear, a nova temporada. É o primeiro Plano Detalhe. E o segundo Plano Detalhe é uma outra série que está para acabar a primeira temporada e provavelmente vai ser uma minissérie, não é para ter outras temporadas, que é o X-Pirito, Sem Querer Querendo. Tá na Max, ou na HBO Max, ou whatever. Assim, é bem legal porque ela conta a história do Roberto Gomes Bolanhos, que criou... E, na verdade, X-Pirito, que é o pequeno Shakespeare, né? Era o apelido dele, né? E ele criou vários personagens, como Chaves, Chapolin, Chaparrón. E assim, a série, ela tá tendo bastante crítica porque ela é bem novelesca, sabe? Novelão mexicano, que é quando a gente
esse termo depreciativo, ela é diálogos assim, que não soam muito reais e tal. É assim, forçada, mas é muito legal, porque, tipo, Chaves faz parte da cultura nacional brasileira, né? Pelo menos pra quem, sei lá, nasceu nos anos 80, nos anos 90, né? Então, todo mundo, tipo, como é que surgiu o Chaves, o Chapolin e tal? Então, nisso a série conta muito bem. E a gente gosta de cinema, de TV, é legal também ver esses bastidores, né? Como que eram produzida a televisão, os contratos, a produção, o chroma key antigo. Então é bem legal, assim. Junto com a série, eu vou deixar a dica do canal Vila do Chaves também. Boa. Que é muito legal, que é do Renan Garcia, porque eles têm um conteúdo excelente e ele também faz vídeos falando sobre a série, né? Então é um plano detalhe duplo. Tá ótimo, então tá aí feito os planos detalhes. Lembrando, né, vocês ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, é só ir aqui na descrição do podcast e procurar, né, aqui, você vai clicar e vai ser já direcionado para tudo que a gente tá falando. Bom, eu vou aproveitar essa que a gente tá aqui, né, falando do Superman, porque tem um filme que tem uma relação com o Superman aqui, com a produção Superman, que eu acho que vale muito a pena ser assistido, porque conta justamente com o ator que fez o Lex Luthor, que é o Nicholas Hunt, né, que fez o Lex Luthor. No filme em questão que eu vou indicar aqui para vocês, chama A Ordem, é um filme que tá no Prime, e A Ordem é um suspense, né, que foi lançado em 2024, dirigido ali pelo Justin Kurzel, que acompanha um agente do FBI, que é vivido pelo Jude Law, e ele começa a investigar uma organização supremacista branca nos anos 80. O filme ele é baseado, né, em fatos reais, então os personagens que estão ali realmente existiram e tudo mais. E o Nicholas Hoult, ele faz justamente o líder desse grupo, né, da organização de supremacista branco, que é o cara que vai organizar ali tudo, né? Como que ele faz com que esse grupo se organize financeiramente e tudo mais. Então, novamente, a gente vê Nicholas Hoult fazendo um vilão, né? Um vilão aqui, e de novo fazendo muito bem. O filme, ele tem essas premissas, né, de trazer essa história real e tudo mais, mas eu acho que é legal porque é um filme que vai falar também sobre essa questão da supremacia branca, mas vai falar também sobre o terrorismo doméstico, né, essa escalada de violência, né, de grupos extremistas, e como isso também tem reflexo hoje em dia. Então é interessante de você assistir, porque você vai falar, cara, os caras já tinham um projeto lá nos anos 80 e hoje a gente vê como isso está se desenvolvendo e tal. Enfim, é um filme muito bem filmado. Eu acho que o Jude Law tá muito bem no filme. Ele faz um policial meio machucado, assim, pela sua história e tudo mais. Tem um bigodão. O Jude Law, pra mim, fica muito bem com bigodão. Então fica aí essa dica do filme A Ordem, que está no Prime. Gente, chegando aqui no final do podcast Cinemação 608, batemos esse papo sensacional sobre Superman, que está, né, em cartaz agora no cinema e que pode ser assistido. James Gunn introduzindo pra gente uma nova visão, né, dos seus heróis aí da DC, e eu tenho que agradecer demais aqui a participação do Henrique e da Carol, que vieram aqui trocar essa ideia com a gente. Carol, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, e por favor, deixa meios de contato para quem quiser acompanhar você, saber aí o que você está fazendo, onde você está escrevendo,
Enfim, como que as pessoas te acompanham, Carol? Eu que agradeço. Eu acho que, se eu não me engano, da última vez que eu vim aqui foi pra falar do Flash, então eu falei mal de um filme da DC, agora eu vou ter que falar bem. Então, pra provar que para as pessoas que acham que eu sou hater da DC, eu não sou, entendeu? É isso mesmo. Também, quando faz um bom trabalho, a gente elogia. Quando faz um mau trabalho, a gente critica, né? Então, tudo bem. Mas, atualmente eu sou colunista da Hit Magazine, que é uma revista especializada em cultura coreana no Brasil, né? Todas as redes da Hit são Hit Magazine BR, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Vocês também podem acessar o site, onde tem a maioria dos meus textos. A Hit também tem revista física, caso se interessem em comprar, né? Porque a gente aposta bastante nesse produto, gostamos muito. E para me acompanhar de forma pessoal, onde eu posto um pouco sobre o trabalho, o dia a dia da revista, é @ConeNews, tanto no Twitter quanto, né, no Instagram. Boa, muito bom. Muito obrigado, Carol, novamente. Henriquinho, obrigado também pela sua participação. Em breve estaremos aqui para falar também sobre mais filmes de herói. Então, muito obrigado. E também deixa aí meios de contato para quem quiser acompanhar você aí. Ah, valeu. Pode chamar de filme de herói, filme de terror. Qualquer filme, na verdade, pra quem participou de trocentas temporadas, né, falando de tudo. Mas fiquei feliz de você me chamar desse, que eu tava bem animado. Eu acho que talvez um dos filmes que eu mais estava animado pra ver esse ano. Redes sociais, eu tenho divulgado bastante o Letterboxd, que eu tenho feito mini críticas lá. É Henrique Risato, com Z e 2 T's. E às vezes, raramente, tem textinho meu lá no cinemação.com, então fica sempre de olho no site. Boa. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente, porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi. Fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio. E você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa, porque é muito boa da gente continuar o assunto assim, de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, pessoal. O podcast Cinemação 608 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.